aprimore. E no consultório? No consultório é isso, a gente às vezes tenta entender e tenta também construir esse entendimento com o paciente, porque às vezes ele está num comportamento ansioso, né? Ele não tem um diagnóstico, né? Às vezes ele não vai ao psiquiatra. É isso que eu tô falando, porque às vezes não passa, né? Pelo não vai médico, psiquiatra, e aparece no consultório com outras demandas. Sim, né? E às vezes vem um quadro ansioso, né? Um comportamento ansioso, o fenômeno ansioso está presente, mas não necessariamente ele tem um diagnóstico, mas às vezes acontece sim, inclusive ter manifestações de pânico no consultório, eu já peguei, e aí a gente fala assim, olha, a psicoterapia não vai surtir efeito se não houver um arrefecimento desses sintomas aí. A própria ansiedade em si, ela é reforçadora. Então eu tenho autorreforçadora. uma crise, exatamente, você tem um mal-estar, você tem uma crise, e aí você fica com medo de ter outras crises, e aquela sensação de alerta inicial, de você começar a pensar, né, faz com que ela se perpetue. Então, às vezes eu preciso, né, e a gente recebe muito, é uma via de mão dupla, sim. né? Então, eu preciso que esse paciente vá para a terapia, para ele entender todo esse processo, e às vezes o psicólogo precisa que eu, né, medique aquele paciente para que ele consiga conversar, porque é tão doloroso, é tanto sofrimento, que ele não consegue nem conversar direito, ele não consegue, é muito aversivo, né? Tocar no assunto, falar sobre aquilo, né? Acionar aquilo que eu preciso, diminuir esse sofrimento, né? Eu preciso tirar essa dor. A gente não usa analgésico? Sim. Eu falo, eu preciso de um analgésico para a gente poder começar a fazer essa intervenção, esse trabalho. Então, lá no consultório, às vezes, é isso que acontece, ó. Acho que é bom você escutar uma opinião médica, né? Porque do jeito que tá, a gente tem os limites de atuação, né? Como também, creio que na clínica psiquiátrica também. Então, a gente vai falar, encaminha, né? Tem essas possibilidades de atuação justamente para arrefecer e a psicoterapia começar a fazer efeito, que é justamente agir no fenômeno psicológico que está ali por trás da constituição do ser que faz ele hoje funcionar nesse nível. E às vezes acontece, muito, muito comum. Melhorou, deu um arrefecimento, foi para psicoterapia, fez lá o desmame com o psiquiatra, né? Uma coisa que eu sempre falo, não para de tomar remédio sozinho, faz acompanhado, né, doutora Camila? Sempre falo. E é custoso esse pouco. Muita gente, porque o que as pessoas querem hoje? Querem tirar o sintoma com a mão, né? Querem mágica. E eu falo, se eu pudesse, faria mágica para você, mas não é esse o processo. Então, volta lá e acontece a pessoa parar com a terapia medicamentosa, continuar no processo psicoterapêutico e começar a lidar melhor com essas questões. Esse é o objetivo, né? É lógico que a gente sempre pensa que a gente tem um tempo, né? A ansiedade dificilmente ela aparece do nada e ela não vai sumir do nada. Se eu não trabalho, se eu não entendo, se eu não dou um tempo, né, para mim mesmo, para compreender tudo isso, para criar estratégia, né? Mas como no nosso mundo, a gente comentou, né, tudo muito rápido, então eu quero um remédio para acabar com isso. Eu falei, eu não tenho. Não é assim. Vai melhorar? Vai. Mas eu preciso, né? E ainda falou, mas eu quero um agora. Eu falo, calma. Calma, entender esse agora. Por causa que tem a amostra grátis aí. Deixa eu beber agora. Então, vamos lá. E falando em bebida, eu lembrei de uma outra coisa, né? Da questão do uso do álcool associado à ansiedade. Vamos lá. Então, como a gente vem também, né, nessa estrutura, aumentando o uso de substâncias, tanto que causam ansiedade, quanto que a gente vai tentando manejar, né? Então, eu bebo porque eu fico mais tranquilo, ou eu uso alguma outra substância porque isso me deixa um pouco mais tranquilo. Então, a gente também tem tido muito problema, né? E aí a pandemia, de novo, aqui como culpada, né? As pessoas mais em casa, sem sair, consumindo uma quantidade, porque estão ansiosos, não dormem, e começaram a consumir uma quantidade muito grande de bebida alcoólica. Eu falo o seguinte, que a gente tem essa má disposição, né? Porque a gente tem uma cultura hoje do contente, do feliz. A gente não sabe lidar muito com as emoções mais negativas, incômodos. Ansiedade, raiva, tristeza, frustrações, a gente não sabe lidar com isso, né? Assim, eu quero falar, culturalmente, isso não é bem aceito. Sim. Então, a gente acaba barganhando para não sentir isso. A gente barganha de várias formas, né? Inclusive, você deve acompanhar os casos que as pessoas barganham com medicamento. Sim, elas demais. não fazem uso terapêutico do medicamento, né? Isso pode acontecer. Exatamente. Abusivo, né?
Por exemplo, se é um negócio, assim, compra, né? Tem gente que vai lá e compra como tirar o sintoma com a mão, só que não resolveu. Foi um jeito de resolver rápido, efêmero e vai ser progressivo infinito. Por quê? Rápido porque é isso, comprou, aí tirei a sensação. Efêmero porque não resolveu o problema. Progressivo porque eu vou querer comprar mais da outra vez. E o mercado sempre oferece mais. E é infinito porque vai acabar o dinheiro ou vai acabar a oferta. Um dos dois vai acabar, né? Então, uma hora você vai ter que lidar com o que tem que ser lidado, né? E aí se formam os processos, como não só a ansiedade, né? Mas, por exemplo, a ansiedade, as fobias, por uma falta de estruturação, porque sentir essa emoção, sofrer... E é lógico, às vezes você tem que sofrer com acompanhamento, falando, mas sofrer é parte da nossa constituição. Sentir tristeza, frustração é parte do que nós somos. E se a gente nega o tempo todo e cria apenas uma retórica do contente, a gente não pode se sustentar. A gente entender que precisa, né? A gente precisa, né, ter um pouquinho de tristeza, a gente precisa ter um pouquinho... Diz o sambista, né? Melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Assim só que como luz no coração. a gente só sabe o que é ser alegre se a gente já foi triste. E aí diferenciar isso. Justamente. Né? Então, o que é essa tristeza, que a gente precisa de alguns momentos, né, de reflexão. Sim. Tem pergunta aqui. Samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Lá vem. A pessoa tá tocando sanfona agora. A fobia pode ficar pior. Por exemplo, tenho medo de peixe, mas quando estou ansiosa, o medo piora muito. Seria fobia ou ansiedade? Tenho medo de peixe. Da gente pensar nisso, né? E quando a gente fala em fobia, a gente pensa muito... Qual é a frequência com que eu tenho que me expor a essa situação? Né? Então tá, com que frequência eu tenho que me expor a um peixe? Né? É um peixinho de aquário, é um peixe, né, vivo, pensando numa pescaria, né? Ou até eu me assusto muito com um peixe congeladinho lá no supermercado. Né? Então, o quanto eu tenho que me expor, o que isso vai me trazer de prejuízo? Né? Então, isso pode gerar ansiedade, igual, gente, vou para a praia... Na praia eu me exponho mais a peixe, né? Eu vou ter todos os locais onde eu vou, o risco de eu encontrar um peixe, seja um peixinho que está nadando na areia, na praia, na água, seja um peixe no supermercado, seja um peixe de um pescador que está chegando ali. Então, pode piorar. Eu posso não querer ir naquele lugar. Agora, como eu falei, a questão do elevador é muito mais frequente. A fobia de dirigir. Né? Então, você demora para tirar a carteira. Exatamente. Mas o quanto isso pode trazer prejuízo na vida de uma pessoa. Né? A gente precisa se locomover na maioria das vezes. Né? Então, a gente deixar de dirigir por um medo excessivo traz limitação. Né? Então, eu posso ter um transtorno, sintomas ansiosos, pensando que eu tenho que me expor àquela situação. Quanto mais frequente é a situação, né, e eu não trato, isso pode realmente aumentar, porque a gente entra no que a gente chama de evitação. Eu começo deixar de ir aos locais com medo de que aquilo possa estar ali, aquele objeto, aquela situação, e eu me privo. Né? Então, quanto mais frequente, pior é. É isso mesmo. Como é o trabalho entre psiquiatra e psicólogo nesse processo de tratamento, né, de cuidado? A gente falou já um pouco, é isso, né? Assim, se chega, por exemplo, sem ir ao psiquiatra e a ansiedade tá no nível, né, que precisa de um tipo de intervenção, medicamento, eu falo assim, olha, não tem condições, né? Às vezes a gente tá falando do fenômeno ansioso, né? E ele é próprio de quem vive, e a gente vai lidar com essas informações dentro da psicoterapia. Mas, enfim, a gente já falou, a doutora Camila também já deu essa... É uma troca. Uma troca. Tem outra aqui, peraí. Tenho medo de falar em público. Eu também acho que a gente já falou. Pode ser característica da ansiedade? Sim, é um comportamento que é o medo da socialização, né, que a gente falou. Por exemplo, agora a gente está com uma certa ansiedade disso agora, aqui, né? Na verdade, eu costumo pensar assim, tipo, a diferença entre talvez, né, a pessoa mais tímida, né? Às vezes você
tem as reações, tudo, fica, né, mais ansiosa, mas conforme ela vai se familiarizando com o ambiente, né, com as pessoas, você vai diminuindo. Olha, eu vi um dado artista uma vez falar que ele nunca entrou, em todos os anos de carreira, entrou no palco sem ter frio na barriga. Ah, mas eu acho que não deve ter jeito mesmo. Talvez tenha alguns que não tenham, outros tenham, né? Desconfie de quem não tem. Lembrei do Chico César agora, né? Caminho se conhece andando, né? Então, indo, enfrentando, vendo como você vai se permitir experimentar, inclusive o frio na barriga, outra sensação que vi. E é bom, a gente se sente vivo, né? Todo mundo, né? É algo novo, é algo diferente, te deixa atento, presta atenção no que está acontecendo ao teu redor, né? Mas se eu não consigo, se me trava, e eu preciso disso, né? Quantas vezes a gente fala em público, se a gente fosse pensar numa grande reunião, às vezes de negócios, né? Ou na apresentação de um trabalho acadêmico, né? Então, o famoso TCC, que as pessoas, né, entram em verdade, porque eu vou ter que apresentar, eu vou ter que falar. Eu conheço um que tá meio em parafuso, dissertação de mestrado. Nossa. Essa também, né? Tá ficando meio... Eu dou uma alô pra minha orientadora. Entra em parafuso também, não tem jeito não. Gente, tem uma pergunta aqui, peraí. Técnica de respiração ajuda a controlar a ansiedade? Sim, técnica de respiração ajuda, né? Porque na respiração, a respiração tem uma coisa legal que eu gosto de falar com os pacientes, que é assim, ó, na ansiedade, nessa coisa da mente funcionar mais rápido, né? Fica a respiração, ela funciona na velocidade da mente. Então, o ansioso, ele não respira, ele ofega. A respiração dele é curta. Então, quando você pode fazer o teste agora em casa, se você der uma respiração profunda... Peraí, para um pouquinho, que o Tasso vai ensinar agora. Faz uma respiração profunda. Se você fizer uma respiração profunda, você vai ver que o seu funcionamento mental, ele vai dar uma desacelerada. Isso é uma mágica? Resolve? Óbvio que não, gente. Mas isso é um componente interessante, né? A psicologia tem trazido para o seu terreno técnicas milenares do budismo, de meditação e de outros campos de filosofia e religião, através do mindfulness, né? Que é justamente um jeito de você trazer-se para si. Quando eu respiro e consigo pausar o meu pensamento, eu consigo ser mais racional. E consigo trazer para mim. Fisiológico mesmo, né? Quando você respira mais rápido, esse acúmulo, né, de oxigênio, ele piora essa sensação. Então, se você fizer respirações curtas e repetidas, você acumula mais oxigênio de uma forma excessiva, você pode até ter um desmaio, que é a hiperventilação. Então, eu tenho uma resposta fisiológica que, conforme eu vou controlando, isso também diminui a sensação física da ansiedade. Sim. Né? Então, eu vou ajudando. Então, respira devagar, presta atenção e dá tempo de pensar naquilo. A gente faz isso muito com criança, né? Sim. Tipo, calma, respira, pensa, o que você quer falar, respira primeiro. Não a criança tem essa coisa do adultocentrismo, que assim, aí a gente acha que adulto a gente manda na criança e fala pra criança, sabe né? de tudo. Só que a gente esquece que a nossa parte mais antiga é uma criança que está aqui há muito tempo, né? E acho que tem um movimento legal aí na internet de muitas mães, pedagogas, psicólogos falando assim, por que é que você pede pra criança se acalmar quando às vezes nem você se acalma? Então assim, você que é mãe, você deve se pegar dando conselhos para suas filhas, né? Seus filhos que servem para você mesmo, né? Vai estar ouvindo? Será? Ela vai ouvir. Mas é isso mesmo, é muito espelho, né? Então, filho é espelho, né? Então, na verdade, a gente... É como se fosse assim, eu conheço, eu sei como se faz, eu vou te ensinar como faz. Mas ao mesmo tempo parece que... entende? Então, eu preciso ter que começar de mim. Posição, né? De ser o exemplo, é importante isso. E a gente fala que de vez em quando a gente também fica ansioso. Sim. Né? Então, aí ela fala, respira. Ou às vezes convidar, vamos respirar junto, né? Acho que é uma coisa legal também. Aprimore.